Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a história da bandeira do Brasil, de 1815 até hoje. Então, vamos à primeira bandeira. Então, essa bandeira aí foi feito, o portugueses ainda estavam no Brasil e o portugueses decidiu dar ao Brasil a própria bandeira. Não significa que era fora do país, era parte do Reino de Portugal, mas teve a própria bandeira. Essa bandeira foi usada de 1815 até 1822. Agora, vamos pro próximo. Não enganando, eu vou explicar. Então, basicamente, a bandeira é completamente azul, mas se você ver no meio, tem um símbolo. Basicamente, é um símbolo aqui, ó, círculo, como você consegue ver, com essa linha aqui no meio. Ok, bora para a próxima. A de ainda não está no Império do Brasil. Basicamente é 1822 e o povo aqui no Brasil começou uma guerra de independência contra Portugal. E o povo que estava contra os portugueses e fazendo a guerra de independência aqui no Brasil usou essa bandeira, onde virou a bandeira do Império do Brasil. A bandeira começou em 1822, foi usado até a guerra terminar e o Brasil ficar independente em 1825. Como você consegue ver, é igual ao Brasil, no meio. No meio, como você consegue ver, tem esse símbolo aqui, muito conhecido no Brasil. E tem essas duas folhas aqui, onde está conectado nessa parte aqui no meio. E tem uma coroa, por causa que na época teve um rei no Brasil. Agora bora pro próximo. Então essa bandeira, a maioria do povo pode estar falando, é a mesma coisa, mas teve alguma pouca mudança. Essa bandeira começou em 1825, quando a guerra terminou, e foi usada até 1853, quando foi mudado. Agora, teve bem pouquinho mudança, mas a primeira mudança, o que dá para ver mais, é que a coroa mudou. A coroa mudou para esse, e a duas folhas aqui mudou. Mas o restante é igual, então bora pro próximo. Essa foi a última bandeira do Império do Brasil e foi usada de 1853 até 1889. Então, como você consegue ver, né, parece muito igual ao outro. Mas em vez de a coroa ficar aqui em cima, agora está aqui conectado com o símbolo aqui, como você consegue ver, e a folha mudou novamente. Ok, bora pro próximo. Também o verde mudou. Sim, basicamente teve uma revolta contra o Império do Brasil e criou um repúblico no país chamado Estados Unidos do Brasil. E até em vez de só copiar o nome, também copiou a bandeira. Essa foi a primeira bandeira onde a gente essa foi a primeira bandeira do Repúblico, não do Império, do Repúblico, estabelecido em 1889. Como você consegue ver, é os Estados Unidos, basicamente, mas usando a cores do Brasil. Então, quantidade de estados. É a próxima bandeira. Agora, não. Essa não é a última bandeira. Ainda tem mais duas para falar. Essa bandeira aqui, basicamente, a pessoa não gostou que só estava copiando. Agora, o nome continuou o mesmo. Estados Unidos do Brasil. Até o último ano. Sim. Mas aí, em vez de... Aqui, ó. Somente estava copiando o nome. A bandeira foi mudada para esse. Mas esse não é o atual. O atual, na verdade, duas bandeiras depois. A porque teve tanta pouquinha mudanças, é que a gente acha que é o mesmo. Basicamente, o azul é diferente, somente isso. Ok, bora pro próximo. Agora, você pode estar falando, é a mesma bandeira. Não. Teve uma diferença. O azul mudou. E o azul que mudou ali, essa bandeira durou de 1960 até 1968. Também o nome foi mudado, não é mais Estados Unidos do Brasil. Agora é o nome que a gente conhece hoje, o República do Brasil, né? Basicamente o azul mudou, um pouquinhozinho. Ficou um pouquinho mais escuro, somente isso mesmo. Agora vamos pro próximo.
É a última bandeira aqui na lista. Então, essa é a última bandeira que durou de 1968 até hoje, 2024. Agora, essa bandeira, deixa eu adivinhar, o azul mudou. E o azul ficou um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais roxo. Mas tem mais outra diferença. Agora você precisa de olhar muito, muito perto para isso. Tá vendo essa estrela aqui? Sim, essa estrela aqui. Essa é a única outra diferença. Antes, no passado, essa estrela não estava na bandeira, mas aí foi adicionado em 1968 e o azul ficou um pouco mais escuro, um pouco mais roxo. Tem alguma extra bandeiras, onde eu não vou explicar no vídeo, senão pode ficar mais de 5 minutos. Eu quis dizer mais de 7. Então, basicamente, a primeira, bem primeira bandeira do Brasil de 1892 até 1816. E também tem o do Pernambuco, mas esse não é o atual, não. Basicamente, Pernambuco tentou ficar independente em Portugal antes do Brasil, mas falhou, e essa é a bandeira que usava. Essa bandeira foi usada em 1817. E esse aqui, essa bandeira foi usada em 1824, enquanto basicamente o Nordeste inteiro tentou ser independente, mas falhou em 1824. E agora da Bahia, não. Você vai estar. Essa bandeira não é da Bahia. Não parece nada da Bahia. Não. Eu vou te explicar de 1832. Basicamente, não era contra os portugueses. Sim, o meu próprio estado, Bahia, começou uma revolta contra o Brasil em 1832 e falhou. Essa era a bandeira que usava.